E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer uma questão do ITA de 1982, uma questão bem interessante aí que envolve velocidade relativa e a travessia de rio. Tranquilo? Eu vou colocar o exercício na sua tela, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você me vê fazendo a resolução para ver se o gabarito bateu certinho aí. Tranquilo? Então vou ler a questão. Ele vai falar o seguinte: um nadador que pode desenvolver uma velocidade de 0,9 metros por segundo na água parada atravessa um rio de largura de metros, cuja correnteza tem uma velocidade de 1,08 km por hora. Nadando em linha reta, ele quer alcançar um ponto da outra margem situado d raiz de 3 sobre 3 metros abaixo do ponto de partida. Para isso, sua velocidade em relação ao rio deve formar com a correnteza o ângulo, e aí você tem as alternativas aí. Bom, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você já deve perceber é que ele deu a velocidade do nadador em metros por segundo. Eu chamei aqui de Vn, então a velocidade do nadador é 0,9 metros por segundo. E ele deu a velocidade da corrente, que eu chamei de Vc, ele falou que vale 1,08 km por hora. Então a primeira coisa é transformar a velocidade da correnteza, que está em km por hora, em metros por segundo. Aí basta você pegar 1,08 e dividir por 3,6. Quando você dividir por 3,6, você vai transformar para metros por segundo. E você vai chegar nesse resultado aqui, 0,3 metros por segundo. Lembra lá? Quando você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você quer transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a gente fez a divisão de 1,08 dividido por 3,6. Vai ser igual a 0,3 metros por segundo. Aí vai ser a velocidade da corrente. Tranquilo? Feito isso, você vai ter a velocidade do nadador em metros por segundo e a velocidade da corrente em metros por segundo também. Aí a segunda coisa que você vai perceber, você deve perceber para resolver essa questão, é que é o seguinte: ele falou que ele vai pegar um giz aqui, para a gente fazer uma ilustração aqui. Então ele falou que ele vai partir desse ponto aqui, certo? Ele vai partir desse ponto. Eu não sei que ângulo ele vai partir aqui, certo? Eu não sei que ângulo ele vai partir aqui. Eu sei que ele vai partir daqui, num certo ângulo, e vai chegar nesse ponto aqui, ó. Certo? Ele vai chegar nesse ponto aqui. Da onde ele partiu e aonde ele vai chegar, a distância aqui, ó, ele falou que vale d raiz de 3 sobre 3. E a largura desse rio vale d. Então ele partiu desse ponto, vai chegar nesse ponto numa distância d raiz de 3 sobre 3 em relação ao ponto que ele partiu, certo? Que é o ponto diametralmente oposto aqui, ó. Nesse ponto aqui até esse ponto aqui, ele falou que vale isso daí. Tranquilo? Bom, se ele falou que ele vai chegar nesse ponto, já de imediato, eu já posso desenhar o vetor aí, que vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é a velocidade do nadador em relação à margem, tranquilo? Então esse vetor aqui, que eu chamei de Vn, M,
é a velocidade do nadador em relação à margem, tranquilo? É ele que vai me dizer o ponto que eu vou chegar lá do outro lado, tranquilo? Então, toda vez que você tiver um exercício, e esse exercício ele envolve travessia de rio e velocidades relativas, e o exercício fala para você que você vai chegar num determinado ponto do outro lado do rio, quem vai determinar o ponto que você vai chegar é a velocidade relativa de algo em relação à margem. Por exemplo, a velocidade relativa do barco em relação à margem, a velocidade do nadador em relação à margem. É esse vetor que vai determinar onde eu vou chegar do outro lado da margem. Tranquilo? Então, toda vez que você for resolver esse tipo de exercício, você faz isso. Tranquilo? Ele vai falar um ponto que você vai chegar lá do outro lado, e aí você já desenha o vetor. Quem vai determinar o ponto que você vai chegar lá do outro lado é o vetor da velocidade relativa do nadador em relação à margem. Tranquilo? Então é esse cara aqui. Aí você vai desenhar o outro vetor. Esse vetor aqui vai ser a velocidade da corrente, o vetor da velocidade da corrente. E agora sim você pode desenhar o vetor da velocidade desse nadador. Tranquilo? Ele tem que partir daqui e chegar nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque se eu partir desse ponto aqui e chegar aqui, quem vai ser o vetor resultante aqui? O vetor resultante vai ser a velocidade do nadador em relação à margem. Entendeu? E é o vetor resultante, que é o vetor do nadador em relação à margem, que vai dizer onde eu vou chegar. Então você deve ligar o vetor do nadador no vetor da corrente, para que o VNM seja o vetor resultante. Tranquilo? Então deixa eu desenhar esse vetor aí. Esse cara aqui é o VN. Tranquilo? Então, olha que interessante. O nadador vai partir nessa direção aqui, ó, que é o vetor VN. Esse vetor é a velocidade do nadador em relação à correnteza. Só que eu tenho velocidade de correnteza aqui. Se eu não tivesse a velocidade da correnteza, o nadador ele ia partir um determinado ângulo aqui e ele iria chegar aqui, ó, certo? Ele iria chegar aqui. Quem ia determinar onde eu ia chegar seria o VN, se não tivesse corrente. Se não tivesse a velocidade da correnteza, quem ia determinar aonde ele ia chegar do outro lado da margem seria o vetor do nadador em relação à correnteza. Só que, como tem velocidade da correnteza, não vai ser esse vetor do nadador em relação à correnteza que vai determinar onde ele vai chegar. Quem vai determinar onde ele vai chegar vai ser a velocidade do nadador em relação à margem. É esse vetor aqui. É ele que vai direcionar onde eu vou chegar, tranquilo? Aí, se eu prolongar, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Se eu prolongar esse cara aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. E eu quero que você perceba esse triângulo aqui, ó, que eu tô colocando de azul aqui, ó. Porque eu vou fazer uma semelhança de triângulo com esse triângulo aqui pequenininho e o triângulo maior. Tranquilo? Então, eu vou determinar uma semelhança de triângulo e eu vou colocar a base do triângulo maior
base do triângulo maior está para o cateto dele, certo? Na verdade que seria a altura, né? A base está para a altura aqui desse triângulo aqui, ó, certo? Então, esse lado aqui, que é um dos catetos, né? Aqui é a hipotenusa, aqui é um dos catetos e aqui é outro cateto. Então, esse cateto aqui está para esse cateto. Então, vamos escrever isso daí. D raiz de 3 está para D. De novo, estou fazendo semelhança de triângulo, tá? Então, se eu tenho um triângulo aqui retângulo, esse cara aqui é a hipotenusa, esse cara aqui é um cateto e esse cara aqui é o outro cateto. Tranquilo? Então, eu estou pegando esse cateto aqui em relação a esse. Então, esse cateto está para esse cateto. Tá aqui, ó, D raiz de 3 sobre 3 está para D. Assim como esse cateto desse triângulo pequenininho aqui está para esse cateto aqui. Só que toma cuidado que o cateto desse triângulo pequeno, ele é VC mais um pedacinho aqui, ó. Certo? Ele é o vetor VC mais esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui, ele é uma componente do vetor Vn. Tá vendo aqui, ó, o vetor Vn? O vetor Vn aqui, ó. Então, esse tamanho aqui vai ser o VC mais esse pedaço aqui, que é uma componente desse vetor aqui, ó, que é o Vn. E esse cara aqui é o cosseno desse ângulo aqui, ó, que é justamente esse ângulo aqui que o exercício vai pedir, certo? É esse ângulo aqui que eu vou partir daqui, ó, é esse ângulo aqui em relação à margem que o exercício pediu. Então eu chamei de θ. Se o θ está aqui, o θ ele está aqui também, ó, porque é ângulos alternos e internos. Tranquilo? Por isso que esse pedaço aqui vai ser o cosseno de θ vezes o Vn, certo? Então vamos montar a relação aqui, ó. Então, no triângulo grande, esse cateto aqui está para esse cateto, tá aqui, ó, D raiz de 3 sobre 3 está para D, assim como esse cateto está para esse cateto. Só que esse cateto aqui é VC mais o cosseno de θ vezes o Vn, certo? Porque é esse vetor aqui mais essa componente está para esse cateto aqui, ó. E esse cara aqui é o seno de θ vezes o Vn. Tranquilo? Então, seno de θ vezes o Vn. Beleza? Então, fiz uma semelhança de triângulo aí. Então, posso simplificar aqui, ó, o D com esse D aqui. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 vezes o seno de θ vezes o Vn. Isso daqui é igual a 1, que multiplica todo esse cara aqui. Então vai ficar VC mais o cosseno de θ vezes o Vn. Tranquilo? Então vou continuar aqui em cima aqui, ó. Vai ficar o raiz de 3 sobre 3 vezes o seno de θ, que multiplica
o Vn, já vou fazer a substituição, tá? Quem é o Vn? O Vn é 0,9. 0,9 eu vou deixar em fração. É a mesma coisa que 9 sobre 10. Então, 9 sobre 10. Isso daqui é igual a Vc, que é a velocidade da corrente, é 0,3. Vou deixar em fração. Vai ficar 3 sobre 10 mais o cosseno de θ vezes o Vn. O Vn é 0,9. Vou deixar em fração, vai ficar 9 sobre 10. Vou multiplicar todo mundo por 10. Vou multiplicar todo mundo por 10. Beleza? Porque se eu multiplicar todo mundo por 10, vai cancelar esse 10 aqui, esse 10 aqui e esse 10 aqui, né? Vai sumir com esse 10 aí do denominador. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 vezes o 9. O 10 vai embora. Seno de θ. O 10 vai embora com 10 aqui, vai sobrar o 3. Mais o 9 cosseno de θ. Porque o 10 vai embora com esse 10 aqui. Aí perceba que eu posso simplificar esse 3 aqui com esse 9. Aqui vai ficar 3. Então vai ficar 3 raiz de 3 vezes o seno de θ é igual a 3 mais 9 vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Posso dividir todo mundo por 3, né? Então, dividindo aqui ó, por 3. Dividir todo mundo por 3. Vai cortar esse 3 com esse 3. Vai ficar raiz de 3 vezes o seno de θ. É igual 3 dividido por 3 vai dar 1. Mais 9 dividido por 3. 3 cosseno de θ. Eu só dividi todo mundo por 3 aqui, ó, tá? Bem tranquilo aí, né? Aí você vai chegar nessa equação aí. Você vai chegar nessa equação. E aí perceba que eu tenho seno de θ e cosseno de θ. Aí você olha as alternativas, né? Você olhar as alternativas, três dela tá arco seno. Então eu já estou desconfiado, né? Eu já estou desconfiado que eu devo trabalhar com seno, porque nas alternativas tá arco seno. Então eu tenho que pegar esse cosseno de θ e transformar em seno de θ. Para fazer isso, você tem que lembrar lá de uma relação, que é a relação fundamental da trigonometria, né? Que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E aí o que eu vou fazer aqui? Vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes o seno de θ. Vou passar esse 1 para lá, vai ficar menos 1. É igual a 3 cosseno de θ. E agora eu vou elevar todo mundo aqui ao quadrado, né? Dos dois lados. Porque se eu estou lidando com uma igualdade, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Então elevei os dois lados ao quadrado. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro. Quando eu fazer o quadrado do primeiro, vai sair essa raiz. Então vai ficar 3 seno ao quadrado de θ menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ser 1, não preciso colocar, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar 9 cosseno ao quadrado de θ.
Só que cosseno ao quadrado de θ, pela relação fundamental da trigonometria, é 1 menos o seno ao quadrado de θ, né? Então, 1 menos seno ao quadrado de θ. Então vai ficar 3 seno ao quadrado de θ menos 2 raiz de 3 seno de θ mais o 1. Fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Vou passar esse menos 9 seno ao quadrado de θ lá para o outro lado. Quando eu somar com esse cara, vai ficar 12 seno ao quadrado de θ. Menos 2 raiz de 3 seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado não, né? Só o seno aqui. Então é 12 seno ao quadrado de θ menos 2 raiz de 3 seno de θ menos 8. Isso daqui é igual a zero. Eu passei esse 9 seno ao quadrado de θ para cá. Ficou 12 seno ao quadrado de θ menos 2 raiz de 3 seno de θ menos 8. Porque quando eu passar esse 9 para cá, vai ficar 1 menos o 9. Vai dar menos 8, igual a zero. E perceba que a gente caiu numa equação de segundo grau, né? Bem interessante aí. Então, as raízes vai ser o seno de θ. Então, vamos achar as raízes aí, né? Eu vou colocar aqui o delta é b ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 12. Vezes o C é menos 8. Então, vai ficar aqui o delta. Esse menos aqui vai ficar positivo, porque ele está elevado ao quadrado. 2 elevado a 2 vai dar 4. Raiz de 3 elevado a 2 vai sair da raiz. Então vai ficar 4 vezes o 3. Vai dar 12. Menos 12. Esse 12 aqui. Aqui é mais, né? Menos com menos aqui vai dar mais. Então 12 mais esse 12 aqui. 4 vezes o 8 dá 32. Então vai ficar aqui o delta. Vou colocar o 12 em evidência, porque eu tenho o 12 aqui e o 12 aqui. Quando eu colocar o 12 em evidência, vai ficar 12 que multiplica 1 mais o 32. Delta é igual a 12 vezes o 33. Então o delta é 12 vezes o 33. Então vai ficar menos o b, só que com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar 2 raiz de 3 mais ou menos raiz quadrada de 33 vezes raiz de 12. Certo? A raiz quadrada de delta ficaria a raiz quadrada de 12 vezes o 33. Eu estou abrindo, é uma propriedade de raiz. Então fica a raiz quadrada de 33 vezes raiz de 12. E isso daí está dividido por 2a, né? 2 vezes o a. O a vale 12, então vai ficar 24. Aí perceba que eu tenho dois valores, positivo e o negativo, né? Só que se eu estou pegando um ângulo agudo, esse ângulo ele está no primeiro quadrante. E se ele está no primeiro quadrante, o seno é positivo, né? Então, o menos aqui não me interessa.
Então esse cara aqui é igual a seno de θ. Então vai ficar aqui o seno de θ. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então vai ficar 2 raiz de 3 mais raiz de 33 vezes 2 raiz de 3. Dividido por 24. Então vai ficar aqui o seno de θ. 2 raiz de 3 eu vou colocar em evidência. Certo? 2 raiz de 3 aqui, ó. Vou colocar em evidência. Aí vai ficar 2 raiz de 3 que multiplica 1 mais a raiz de 33. Tudo isso daqui dividido por 24. Perceba que eu posso simplificar esse 2 aqui com 24. Aqui vai ficar 12. E ele não quer o seno, né? Ele quer o ângulo. Então vai ficar aqui θ. Θ é igual ao arquisseno de raiz de 3 dividido por 12. Raiz de 3 dividido por 12. Que multiplica raiz de 33 mais 1. Então tá aqui o que ele pediu na questão. Qual é o ângulo com que esse nadador vai sair em relação à margem aqui? A correnteza, né? Esse ângulo aqui, ó. Θ é igual ao arquisseno raiz de 3 sobre 12 que multiplica raiz de 33 mais 1. Certo? É a alternativa, vamos ver o gabarito aqui. Gabarito letra A, né? Arcosseno de raiz de 3 sobre 12, que multiplica raiz de 33 mais 1. Gabarito letra A. Questão bem interessante, né, pessoal? Vamos dizer assim, o mais complicado é você montar aqui os vetores e conseguir enxergar a semelhança de triângulo, né? Então é isso daí, pessoal. Se você gostou da videoaula, é importante que você se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, você receber aí, tranquilo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o curtir e o comentário aí do que você achou dessa questão, tranquilo? Então é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima. Bons estudos aí.